João o Evangelista. Deus é amor. Isso sintetiza tudo, porque nós, pequeninos como somos na escalada evolutiva, nós não temos condições de entender Deus na profundidade, entender Deus de uma outra forma. Porém, o Espiritismo veio desmaterializar, eu digo sempre assim, desmaterializar essa noção de Deus, que Deus é um ser cruel, um ser vingativo, que vai punir os seus filhos por uma falta não eterna, ele vai puni-los com uma falta, com um castigo eterno. Então isso é um contrassenso. Não poderíamos imaginar uma coisa dessa. Sempre ele nos está oferecendo a oportunidade de ressarcirmos nossos erros, de voltarmos para uma outra vida. E à medida que o espírito vai evoluindo, ele vai alcançando aquele estágio que é chamado de espíritos de luz. Isso é muito comum, essa noção de que existem espíritos de luz. Esses são aqueles que chegaram a um grau de evolução. São privilegiados? Não. Eles fizeram por onde? Eles mesmos, com o livre-arbítrio deles, é que prepararam a sua caminhada. Então, essa noção, pelo que nós podemos entender, nossa inteligência aceita, nosso raciocínio, é que Deus é mais perfeito do que nós. Deus é a perfeição absoluta. Se não fosse assim, ele é pior do que qualquer pai terreno, não é verdade? Quem tem filhos sabe que nós queremos o melhor para eles. Não vamos castigá-los de uma forma tão cruel como as pessoas supõem que Deus castiga. O interessante dessa questão das penas eternas e é a mesma coisa o outro lado, né? O paraíso eterno. Então, se você tem a imagem fixada num castigo eterno, como a Sueli estava comentando, ao fogo do inferno, condenado por uma pena temporária, uma pena passageira, uma pena muitas vezes inadvertida, você está condenado a um castigo eterno. E por outro lado, o paraíso. Então você vai ter o céu eterno, os anjos tocando harpas, tocando liras. Eu costumo brincar que é necessário muito repertório, porque você ficar a eternidade inteira ouvindo isso, tenha, misericórdia. É necessário fazer alguma coisa. Então, o céu não pode ser isso. O reino de Deus não pode ser essa coisa estática. Tem que ser algo dinâmico. Quando Jesus diz, o reino de Deus está dentro de vós, claro que ele está pressupondo, ou ele está, de certa forma, nos orientando a encontrar Deus em nós. Vamos supor que a gente queira encontrar o nosso DNA divino. Como é que eu sei que Deus é meu Pai? A doutrina dá um conceito diferente, não é, Sueli? É verdade, é verdade. O conceito de Deus é muito distante do conceito que as outras religiões vêm dando à divindade. Eu posso até passar para ela a questão do conceito, porque muitas vezes nós ouvimos dizer, você veio do pó e ao pó você vai retornar. Mas Deus é só um artesão, criador de bonecos, de pó? Não, Deus não pode ser tão pequeno assim, tão insignificante. Deus tem que ser muito mais grandioso, tem que ser muito mais monumental, tem que ser uma coisa. Deus entendeu? Exato. É a definição filosófica, né? Deus é. Pronto. Pois é. Mas aquilo que a doutrina espírita coloca como Deus é a inteligência suprema, causa causal de todas as coisas do universo. Ora, se nós somos filhos de Deus, e Deus é a inteligência suprema, se Deus nos criou à sua imagem e semelhança, nós teremos que desenvolver a nossa inteligência. O DNA de Deus está na nossa inteligência. Só que a inteligência precisa ser usada para o bem, para é muito o progresso. Interessante, José Maria, que me ocorreu, posso então emendar aqui um pouquinho, que eu estou lendo um livro agora, esses dias, já estou na parte final, A Linguagem de Deus. E este autor é aquele que presidiu o projeto do genoma humano, não é? Então, nesse caso, ele vai mostrar, embora ele seja de outra religião, mas cristão também, né? A existência de Deus. Então, isso é muito importante, nós entendermos a linguagem de Deus, como ele fala
com a humanidade, como ele fala com os seus filhos. Então é de uma forma compassiva, amorosa e magnânima. Então, qual é a causa do sofrimento humano? Já que Deus é tão justo e tão magnânimo. Para responder essa pergunta, só depois do intervalo, porque agora nós vamos para uma breve pausa e voltamos já com o programa Transição. A Rede Boa Nova de Rádio leva a seus ouvintes mensagens que podem mudar a forma de encarar a vida. Acesse www.radioboanova.com.br e ouça muito mais. Sintonize a antena parabólica. Em polarização horizontal, frequência 1240, canal de áudio 6.2. Na Grande São Paulo, em 1450M. Em Sorocaba e região, 1080M. Entre na sintonia da Boa Nova. Desde 1949, o Centro Espírita Nosso Lar Casas André Luiz ajuda a transformar o mundo, oferecendo espiritualidade à população e atendimento gratuito ao deficiente mental. Uma história difícil, cheia de espinhos, de uma instituição que nunca deixou de acreditar em um amanhã melhor. Faça parte desta história. Centro Espírita Nosso Lar Casas André Luiz. 60 anos, transformando vidas. Clube do Livro Amigos do Espiritismo. Ficando sócio do clube, você receberá em sua casa os melhores lançamentos de livros espíritas. Não perca essa oportunidade de ter os melhores livros pelo menor preço do mercado. Inscreva-se já, ligando 11 2979 2157 ou acesse www.amigosdoespiritismo.com.br. Os livros citados neste programa podem ser adquiridos na Mundo Maior Editora. Acesse mundomaior.com.br. Por que a senhora acha que acontecem, então, tantas coisas ruins, pessoas que morrem, inocentes, tantas coisas? É assim, né? Não, acho que não pode ser analisado dessa maneira, né? Acho que a vida está aí, as coisas acontecem, né? Eu acho que as pessoas têm um livre-arbítrio, né? E acabam a mente não pensando, não refletindo direito. Resgatando o que fez no passado. Uma hora você faz uma coisa boa, outra hora você faz uma coisa ruim. Então lá na frente você paga o que você pode ter feito de errado atrás. Porque não vivem a palavra de Deus e dão vazão, dão legalidade ao inimigo. O ser humano que está se acabando entre si mesmo não é por Deus, não. Estamos de volta com o programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. E hoje o tema, empolgante como sempre, mortes coletivas e a justiça divina. E a pergunta que ficou no ar foi essa: por quê? Qual é a causa do sofrimento humano? Por que nós não somos felizes o tempo todo? Porque nós mesmos procuramos isso. Nós falamos agora mesmo a respeito do livre-arbítrio. O livre-arbítrio é aquela condição que Deus possibilita ao ser humano de fazer as suas escolhas. Agora, é claro que ele vai ser responsável por essas escolhas, pelos caminhos que ele vai escolher trilhar e, a partir daí, as consequências que vão advir dessa escolha. No caso, como a humanidade tem buscado escolhas, tem feito escolhas muito prejudiciais a ela própria, às próprias criaturas, é claro que nós não vamos ser felizes. Escolhemos coisas completamente erradas, nós tomamos um curso totalmente errado. E agora uma mudança de curso é difícil. Então, nesse caso, é pelo nosso livre-arbítrio. Não somos felizes o tempo todo porque preparamos para nós uma estrada difícil com o nosso livre-arbítrio, utilizado nas reencarnações anteriores, de uma forma desequilibrada. Agora, que seja esse o momento de corrigirmos o nosso curso de vida, fazendo escolhas seguras, escolhas equilibradas para uma vida melhor. Jesus ensinou isso, dizendo: não vos inquieteis pelo dia de amanhã, a cada dia basta as aflições do seu próprio dia. Quantas vezes nós nos afligimos por antecipação? Quantas vezes nós nos angustiamos com uma coisa que não chega a se materializar? É exatamente isso que a Sueli está falando, do livre-arbítrio, quer dizer, as escolhas da pessoa. E aí nós vivemos aflitos, sofremos.